Fala galera, tudo bem com vocês? Vamos então para a próxima aula. Nesse procedimento de hoje, a gente vai trocar uma tela de celular. Eu vou mostrar para vocês aqui, nessa ordem de serviço aqui, é uma troca de um Moto E1. O que mais aparece em assistência técnica, vocês vão ver que é troca de tela. Essa daqui a gente vai fazer uma troca de uma frontal, beleza? Eu vou mostrar para vocês aqui mais perto como que isso vai funcionar. Ó, basicamente esse aparelho aqui chegou na nossa assistência com essa tela aqui quebrada. Tá toda quebrada, né? O LCD, que é a parte de dentro, tá quebrada. E a gente vai fazer a substituição dessa tela, beleza? Então vamos lá. Começando o procedimento, a gente vai tirar a capinha dele aqui. Vamos pegar o parafuso apropriado, né? Dentro da nossa caixinha de ferramentas. E vamos começar o procedimento de trocar a tela desse aparelho Moto E1. É o que mais aparece na nossa assistência técnica. Quando vocês começarem a trabalhar, você vai ver que aparece muito Motorola, principalmente Moto G1, Moto G2. Essa linha da Motorola aparece muito para trocar. Por mais que o aparelho seja um pouquinho mais antigo, aparece bastante na assistência para você fazer essa substituição. Então aqui a gente está tirando os parafusos normal dele aqui, demora um pouquinho mesmo. Pode ser que no vídeo a gente dê uma acelerada no vídeo para não ficar tão cansativo para vocês, mas mais ou menos é assim, ó, é bem fácil. Você vai tirando os parafusos dele. Tem bastante parafusos, se eu não me engano, eu contar aqui, tem 3, 6, 10, 14 parafusos só na parte traseira desse aparelho. Então a gente vai tirando, removendo os parafusos do aparelho. Vamos lá. Pode ser que a gente dê uma acelerada no vídeo para não ficar cansativo para você. Caso o vídeo não fique muito demorado, a gente vai mostrar todo o procedimento aqui mas esse daqui é bem fácil mesmo, que vocês têm que fazer para começar a abrir o aparelho, né? Como é troca de frontal, a gente não vai utilizar nenhum tipo de máquina. A gente vai fazer ele, ó. Aí aqui a gente tirou todos esses parafusos do aparelho, legal? A gente tirou todos. Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai abrir o aparelho com a espátula de ferro. A gente vai cutucando aqui, ó, as entradas do aparelho lateral assim. Daí a gente vai abrir. Geralmente a gente tem que tomar cuidado, nunca pegar a espátula e colocar ela com força ou de qualquer jeito. A dica é você sempre ir nas laterais do aparelho que tem um encaixe. Esses encaixes faz abrir o aparelho naturalmente sem você quebrar. E nunca sai puxando essa tampa traseira, porque você não sabe o que tem embaixo. Ó, nesse caso desse modelo, ele tem a bateria plugada. Essa bateria aqui, ó, a gente vai desplugar ela agora, ó. Então, caso você puxasse essa tampa traseira com força, pode ser que você danificaria a placa do aparelho aqui, ó. Essa parte aqui que pluga a bateria, né? Que chama conector de bateria. Ó, então, basicamente, a gente vai trocar a tela desse aparelho, né? Então, o que a gente tem que observar? Se tem parafuso, nesse caso tem, ó, 1, 2, 3 parafusos. A gente tem que desplugar o flex da frontal. No caso, esse aqui é o do LCD e esse daqui é o do touch. Então a gente vai fazer isso. Então, primeiro a gente vai tirar os parafusos, né? Então a gente vai colocar ele aqui. Vamos tirar os parafusos. Tem um. Esse parafuso é o que segura a placa. Nesse modelo aqui a gente não precisa tomar cuidado com o parafuso local onde ele está, porque é tudo igual o parafuso. Até esses três aqui de dentro, eles são três iguais. Ó, a gente tirou isso aqui. Agora a gente vai desplugar o touch, que aqui, ó, a gente desplugou aqui, a gente vai desplugar o touch e agora a gente vai desplugar
o LCD, que é aqui. Beleza, a gente desplugou o LCD, ele está totalmente desconectado. Agora a gente vai deslocar a placa para a gente poder trocar a peça, né? Então a gente vai assim catando sempre nos cantos, né? E vamos remover a placa do aparelho. Beleza, removida a placa do aparelho, o que sobra? Sobra a parte da peça que a gente vai trocar, é a que está danificada. Pessoal, lembrando vocês que pode ser que quando você compre alguma peça, pode ser que quando você compre alguma peça, ela venha, eu vou mostrar aqui, esse daqui é a ordem de serviço da pessoa. Eu vou mostrar a peça para vocês aqui. Essa peça aqui, ela veio completa. Completa que eu falo, vou mostrar para vocês aqui um pouquinho mais perto. Completa que eu falo, ela veio com esse aro aqui, esse aro que é a parte da carcaça, né? Essa carcaça lateral. Então ela veio completinha. Quando você compra uma peça assim, é muito mais fácil. Você só pega e coloca ela inteira. Mas nem sempre pode ser que seu fornecedor tenha essa peça inteira. Pode ser que ele não venha com esse aro, ele vem só essa parte aqui de dentro. Então o que você tem que fazer é tirar da peça anterior, né? E depois que você tirar, você cola essa parte, igual a gente já fez em alguns procedimentos. Colar essa parte, mas nesse caso ele veio completo. Beleza? Então, basicamente, o que a gente tem que fazer? Tudo que tiver na carcaça desse aparelho, a gente tem que passar pro outro. Vamos observar o que tem nesse aparelho aqui. A gente vê que ele tem um fone de ouvido aqui e a gente vê que ele tem os botões laterais. E nessa daqui ele veio sem o fone de ouvido e sem os botões laterais. Então, basicamente, é isso que a gente vai ter que fazer. Antes disso, que a gente testa, antes que a gente faça essa substituição, a gente tem que testar para ver se o aparelho, a peça tá boa. Então o que a gente faz? A gente vai colocar a peça, a placa aqui e vamos fazer um teste antes da gente montar o aparelho, para que a gente não perca tempo. Senão vai que a gente monta a peça está danificada, com brilho apagado, ou o touch está falhando. Então o que a gente faz? A gente vai testar a primeira peça. Então, a gente vai colocar aqui a parte. Não precisa montar o aparelho todo, apenas você vai montar de um jeito que dê para você testar a peça, né? Esse aqui eu coloquei a placa no lugar, agora eu estou colocando a bateria aqui. Vou virar ele aqui, vou pegar de um jeito aqui, que eu consiga apertar o botão power. No caso, eu vou usar uma espátula. Vou segurar a espátula aqui, para que a gente consiga ligar o aparelho. Ligou, a peça tá ligando. Pessoal, a peça tá ligando. E agora a gente vai fazer um teste rápido para ver se está funcionando. Caso esteja funcionando, a gente já substitui, né? Coloca no lugar os botões e o fone de ouvido e monta o aparelho. Beleza? Vamos esperar ele ligar aqui. Vou colocar mais perto aqui para vocês verem o funcionamento. Então é bem simples. Esse procedimento aqui, igual eu te falei, nesse caso a gente não precisou colar a tela, mas em outros casos pode ser que você compre uma tela e você precisa colar. Então você já sabe a cola que você vai usar e é bem fácil também o procedimento. O aparelho está com senha, mas aqui está pegando. Beleza. Tem vezes que a gente acerta a senha do cliente, viu? Sem querer. Daí a gente coloca em emergência, testa aqui. Geralmente frontal é difícil parar, principalmente desses modelos da Motorola. Beleza, testou o aparelho aqui, tá pegando tudo. A gente vai lá, despluga aqui de novo a bateria do aparelho. E agora a gente vai começar a despluga de novo aqui, que é o touch. Despluga de novo aqui o LCD. Tira a placa e agora a gente vai fazer o que? A gente vai passar as coisas que estão aqui para cá. Então, o que está aqui?
esse fone de ouvido. Então, se você tiver muito, mas muito cuidado, você pode pegar uma pinça, que eu vou pegar aqui, ó, a pinça aqui, e você tirar isso aqui, ó, e cutucando ela por baixo e tirando esse fone de ouvido. Mas caso você queira ter mais segurança ainda, a gente vai utilizar essa máquina aqui para aquecer um pouco o fone de ouvido, para que ele saia mais fácil e a gente não tenha risco nenhum de danificar o fone de ouvido. Vamos fazer esse procedimento? Então a gente liga aqui a máquina. Se você quiser, você até abaixa um pouco a voltagem, coloca ela para 300 ou 250, pode ser 300, que você não vai ficar muito tempo lá com ele. Então você espera aquecer um pouquinho, aí o que você vai fazer? Você vai pegar aqui, ó, você vai aquecer por fora a peça. Você vai fazer o que? Você vai pegar essa peça aqui, que é a peça antiga, e vai aquecer essa parte aqui, ó, por fora, só um pouquinho, só para que ele desgrude mais fácil. Então você vai fazer assim, ó, esse procedimento, ó. Fazer assim, vai fazendo, beleza, ele já deu aqui. Aí você pega a pinça depois que você aquecer e vai lá e começa a cutucar, ó. Ele tem, ó, como ele saiu bem fácil, ó. Por quê? Porque ele tem um pouco de cola aqui, ó, essa parte aqui, que pode ser que na hora de você puxar sem você aquecer, ele desmonte esse fone de ouvido. Já aconteceu várias vezes. Então, por segurança, se você quiser fazer isso, é rapidinho você faz. E você tem mais segurança de não danificar a peça. Você pega a peça nova, coloca no lugar o fone de ouvido. Beleza? Colocou no lugar. Uma dica aqui que eu já dou para vocês caso você coloque o fone de ouvido, monte o aparelho e a pessoa volte na sua assistência falando que não está funcionando o fone de ouvido, às vezes não é porque você danificou a peça, é porque essa carcaça aqui, por não ser uma peça original, você tem que colocar algum cálcio aqui de baixo, para ficar um pouco mais levantada essa peça e você conseguir trocar. Mas geralmente não precisa fazer isso. Uma outra coisa que você precisa observar, todo o aparelho ele tem o sensor de presença, que é essa borrachinha aqui, ó. Você geralmente não vem na peça nova, então você tem que colocar ela no lugar aqui também, ó. Então vamos colocar essa aqui. A gente já explicou que esse sensor de presença aqui é o que faz funcionar quando você está conversando com a pessoa, você coloca no rosto aqui e ela desliga a tela. E quando você solta, tira de perto do rosto, a tela volta a acender normal. Porque se você não coloca esse sensor, quando você coloca a tela aqui, ela não desliga. Então pode ser que o seu rosto desligue a ligação. Entendeu? Então é bom sempre você tem que colocar. Essa outra parte aqui, ó, que é um plastiquinho não, é uma borrachinha, já veio nesse touch. Então a gente não precisa colocar. Agora a gente precisa tirar os botões. A gente vai pegar aqui e jogando, né, com a pinça, empurrando ele para fora, até que ele saia. Assim, desse jeito. A gente pega aqui, empurra para fora, saiu uma parte. Agora a gente vai empurrar a outra, saiu outra parte. Aí a gente já pega e já coloca, para você não colocar ele errado, ao contrário. Você já pega aqui e já coloca na outra aparelho. Vê se você colocou certinho, se ele entrou certinho para ele funcionar o botão, porque senão não funciona. Então vamos lá, ó, desse jeito, ó. Parece que está bem colocado, mas não está ainda. Você tem que ir colocando ele, forçando ele para que ele entre. A parte de borracha tá aqui, ó. Ele entre dentro da carcaça nova. Então a gente vai fazendo isso até entrar. Caso o procedimento fique um pouco demorado, a gente vai acelerando o vídeo, mas é basicamente isso aqui que você tem que fazer. Tem que ir pegando e colocando
o botão todo para dentro com essa borrachinha. Para que quando você monte o aparelho, ele dê aquele clique, né? Funcione o botão. Porque se você não colocar certinho, o que acontece? O botão fica travado. Então aqui, ó, a gente viu que colocamos os três encaixes aqui certinho, ó. Ficou os três para dentro certinho, ó. Beleza? Ficou os três para dentro. Aparentemente vai funcionar. Então a gente vai fazer isso aqui no outro botão. Vamos tirar essa parte. Tiramos essa parte. Agora vamos tirar a outra parte. Beleza. Aqui não saiu totalmente. Vamos removê-la. Agora, beleza. Agora a gente vai lá e coloca aqui. Beleza. Esse aqui entrou mais fácil. Tá bom? Uma outra coisa, pessoal, geralmente o pessoal coloca uma etiqueta. Como você já testou a peça, você tira, porque fica feio também. Ó, então você pode tirar essa fita aqui que tinha na lateral. Depois isso aqui é só limpar. Ó, esse aqui tá caindo. Vamos colocar ele aqui, prender a placa, daí ele já fica seguro no lugar. E não cai mais. Ajeitar ele certinho aqui o fone de ouvido. Beleza, colocou. Agora a gente vai untar o aparelho. Vamos colocar ele aqui, a placa no lugar. Beleza, colocou aqui a placa no lugar. Testar aqui para ver se está funcionando. É muito importante você já testar os botões, ver se ele vai ficar certinho aqui, ó. Por quê? Porque se não ficar, você tem que ajeitar ele e testar já antes. Porque nessas carcaças geralmente vem menor, vem maior. Então é importante que você encaixe essas partes aqui e depois você teste para ver se está pegando legal. Nesse caso aqui não está pegando, mas a gente vai fazer ele pegar aqui. Então a gente vai ter que encaixar aqui, vamos encaixando. Beleza? Ó, essa parte aqui, ó, você pode ver que o botão ele não tá ainda lá embaixo, ó. Ó, esse daqui já tá pegando, ó, tá com o clique, esse também. Bom, pessoal, depois que a gente colocar os parafusos aqui, aqui e aqui, a gente vai conferir, ver se tá realmente fazendo o clique. Ó, aqui tá fazendo, aqui também e aqui também. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai para a parte de plugar a peça. Primeiro o LCD, depois a parte do touch. Beleza, plugou a parte do touch. Aí somente é você plugar a bateria agora de volta. Plugar a bateria aqui. Beleza, encaixou o aparelho aqui. Agora vamos fazer a montagem dos parafusos. Beleza? Então vamos lá. Esse procedimento aqui também pode ser que o vídeo vai ser acelerado. Então, para não ficar cansativo para vocês. Não aperte muito os parafusos, aperte o necessário. Que se você apertar muito o parafuso, pode ser que alguma peça fique em curto e daí não, algum componente, né, fica em curto e não pegue, não funcione a tela depois de montado. Beleza? Então a gente vai continuar falando com vocês ou não. Se o vídeo for acelerado, a gente já vai fazer o checklist final aqui para a gente finalizar o vídeo. Então, para essa troca de componente, a gente vai ver bastante. A gente vai ter vários videoaulas. Esse procedimento aqui que a gente fez é basicamente igual para todas as frontais, principalmente as frontais que você não precisa colar. Ela já vem com a parte da carcaça, que é a do aro, que a gente já falou para vocês. Então a gente vai continuar aqui colocando os parafusos. São bastantes parafusos. Ó, aqui já tá pitando aqui já a mensagem do WhatsApp chegando pra pessoa. Com certeza. Tô brincando, né? Isso aqui é a mensagem
alguma coisa de configuração, né? Porque nem com o chip tá e nem com o Wi-Fi aqui também tá. Então não tem como tá chegando mensagem do WhatsApp, né, gente? Beleza, aqui a gente já colocou. Vamos colocando todos os parafusos. Galera, então basicamente esse procedimento ele serve para Moto G1, Moto G2, Moto G3. Moto G3 a gente tem que colar a tela, né? Um pouquinho diferente, mas é bastante modelo da Samsung, da LG, da Sony. Então ele serve para quase todos os modelos. O procedimento é basicamente igual para todos. Você só tem que tomar cuidado na hora de abrir, você não pegar a espátula e colocar muito forte na placa para não danificar algum componente. Na hora de você estiver trocando a peça, você não esquecer de colocar um fone de ouvido, uma antena, um sensor de presença. Você tem que ficar ligado, comparar bem a peça. Feito isso, é fácil, tranquilo essa troca, não é tão complicado assim. A gente está terminando aqui o procedimento, finalizando com esse parafuso aqui, dá até para cansar a mão de tanto você parafusar. Agora a gente vai colocar a tampa traseira, o aparelho, colocamos a tampa traseira, vamos fazer o checklist final, tá pegando o aparelho, emergência, 1, 2, 3, pegando, só ligar para o cliente, peça trocada, peça antiga, tem cliente que gosta de levar, pego o aparelho, vou pedir uma ajuda para minha assistente aqui que eu já achei uma caneta, geralmente você pega aqui, coloca um pronto na ordem de serviço, e depois que você conseguir, eu vou tampar o nome da pessoa aqui para não ficar na ordem de serviço. É só você pegar, ligar para a pessoa, colocar avisado e correr para o abraço. Beleza, pessoal? Então, esse daqui foi mais um procedimento, troca de tela do Moto E1. A gente vai ver mais procedimento, bastante procedimento diverso, de todos os defeitos que mais aparecem na assistência técnica. Então vamos para a próxima aula.